Oi, Isa, tudo bom? A gente já se conhece há bastante tempo, né? E eu tenho muito orgulho de ter a Realize no nosso ecossistema. Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho do porquê a Realize, né? De como nasceu a Realize, como é a história da Realize. Tá bom, vamos lá então, uma longa história, mas vou tentar ser breve. Tudo começou quando eu, meus sócios, a gente já trabalhava nesse mercado de educação, né, há um tempo, mais especificamente na produção de conteúdo. A gente tinha bastante experiência nessa área que a gente sabe que é bastante desafiadora. Só que todos os dias a gente tinha mais desafios. E eu comecei a pensar muito com a quantidade de tecnologia que nós temos hoje no mundo, não fazia sentido a gente ter tantos processos manuais. Eu tenho expertise, sou formada em design na minha formação de experiência do usuário. Meus sócios, um é tecnologia e o outro ficou durante mais de 9 anos, se eu não me engano, dentro de um grande grupo educacional, trabalhando justamente como gestor da área de produção de conteúdo. Então, nós três tínhamos ali uma equipezinha completa para trabalhar nesse sentido. Então, o que nós decidimos fazer? Nós decidimos que nós iríamos criar algum tipo de solução que otimizasse e automatizasse esse processo produtivo de criação de conteúdo, de materiais didáticos interativos e tal. Porque qual que era o objetivo? O objetivo é que a gente pudesse liberar essa equipe de produção para que eles focassem no que realmente importa, que são as estratégias de ensino, e menos em coisas que são manuais, que são repetitivas, que a gente sabe que dá para ser feita com tecnologia. E aí surgiu todo esse processo aí. Em um mês a gente desenvolveu a Realize, foi um super MVP rapidinho, colocamos no mercado, conseguimos vender para uma grande instituição de ensino, que eu acho que foi o que alavancou a gente, e de repente começou a dar certo. A gente começou a entender que fazia sentido e que o mercado aceitou bem e adotou bem. Claro, foi um período ali pré-pandemia, então ainda existia um pouquinho de receio em colocar muita tecnologia dentro da instituição, mas depois da pandemia eu percebi que as instituições ficaram mais abertas para aceitar tecnologia, edtechs. Então foi um momento muito bom pra gente, a gente começou a ver a Realize crescendo, mas sempre com esse objetivo de fazer com que as equipes multidisciplinares de AD tivessem mais autonomia desse processo produtivo. E a Realize, ela começou como uma ferramenta de autoria, a gente se preocupava muito em automatizar esse processo da criação do material, da parte visual, para que isso fosse rápido, porque a gente não precisasse de um monte de etapas de tecnologia, de design, enfim. Só que depois a gente começou a sentir muito forte a necessidade também do gerenciamento desse processo produtivo, porque quando a gente está falando do desenvolvimento aí de 60, 50 disciplinas no semestre, é difícil gerir todo mundo, colocar os professores, os designers, os revisores, ligar para todo mundo para perguntar se está no prazo, mandar WhatsApp, mandar e-mail, a gente acaba tendo esse problema de ter que trabalhar com diversas ferramentas ao mesmo tempo, não era o que a gente queria também. Então a gente percebeu que dava para fazer um sistema integrado e a gente trouxe um projeto de gerenciamento específico para a produção educacional e ela ficou integrada junto com a nossa ferramenta de autoria. Então hoje a gente pode falar que a Realize é a única ferramenta do mercado que une gerenciamento de produção, criação de conteúdo e repositório, porque todo o repositório de conteúdo fica armazenado na Realize, mas o direito autoral é todo da instituição de ensino, a gente só armazena e organiza. Eu acho que é o sonho de consumo. Como eu trabalhei muito, e a gente se conheceu no mercado de educação à distância quando eu era gestora, mas foi antes de 2016, eu enfrentei realmente todas essas dificuldades de produção, considerando a produção interna, que gera um grande diferencial para as instituições e que a gente vê que muitas instituições elas têm investido realmente, tanto na produção dos conteúdos com seus autores, tanto no investimento em relação à metodologia. Sim. E como que a Realize tem se adaptado, e se adaptado a várias instituições também, porque isso é algo que realmente destaca cada uma delas nesse momento de educação à distância, que a gente fala muito de educação de massa, qual o impacto, o diferencial que vocês geram para essas instituições? Legal, vamos lá. Eu acho que o diferencial de qualquer edtech sempre vai ser a tecnologia, mas a tecnologia usada de maneira estratégica, Eu costumo falar muito que a tecnologia, pela tecnologia, ela não diz nada. Ela precisa agregar valor educacional ali onde ela está sendo aplicada. Qual o valor que a gente está trazendo para as instituições de ensino? Além da gente trazer hoje
uma ferramenta que permite a produção completa de uma ponta a outra em um único ambiente, onde esse cliente não precisa ficar trabalhando com diversas plataformas, não precisa de diversas ferramentas, várias licenças que vão sendo pagas simultaneamente, a gente consegue trazer essa agilidade e otimização do processo produtivo, né? Bem como a automatização de tarefas. E conforme a tecnologia vai evoluindo, então hoje a gente está num momento de muita inteligência artificial, a gente entende que mais processos podem ser automatizados. Então, cada vez mais a gente corta etapas. E ao cortar etapas, não é cortar profissionais, mas é dar para esses profissionais a possibilidade de trabalhar de maneira mais estratégica também. E as instituições notam realmente, né, essa diferença. Tem algum case que você pode compartilhar com a gente, assim, de feedback das instituições de que a Realize realmente impactou, salvou, né? Porque em alguns momentos, realmente, as edtechs salvam as instituições que muitas vezes precisam de uma solução bem pontual para resolver. Você tem alguns cases para compartilhar? Eu não vou citar o nome da instituição, né? Porque a gente não tem permissão para isso, mas tem 2 cases que eu gosto muito. Um deles, a instituição tinha uma produção muito grande, essa produção estava estimada em 6 meses, só que eles só tinham 3. Então, assim, já estava tudo perdido. Eles resolveram apostar na Realize. E ao apostar na Realize, eles conseguiram diminuir em 50% esse tempo de produção. Então, eles conseguiram nos 3 meses entregar. E eles conseguiram também reduzir esse preço para mais ou menos 50%, um pouquinho menos de 50%. Então, uma redução de tempo e de custo muito alta. E temos um outro parceiro também, que já está com a gente aí há mais de 4 anos, que também conseguiu reduzir o tempo... Desculpa, não foi tempo de produção. Foi custos em 77%. Então, um valor bem significativo quando a gente está falando ali de uma produção em massa, né? Uma produção com certeza. Em escala. E ainda mais agora, né, que pelas novas diretrizes, o MEC exige que as instituições inovam, exige mais qualidade nesse processo de inovação e produção, atualização desses conteúdos, também eu acho que favorece, né? Quando a instituição consegue mostrar toda a cadeia produtiva dos seus conteúdos, né? Eu acho que tem um ponto a mais ali, tanto no reconhecimento, no credenciamento de cursos. E esse feedback eu acho que também, eu já ouvi de alguém falar sobre isso também. Também já tivemos esse feedback de que ajudamos a conseguir uma nota 5 no MEC aí, que fiquei muito feliz, mais especificamente ali para a área de gerenciamento desse conteúdo, né? E é bem por aí. Agora, nesse momento que a gente está falando muito de marco regulatório e tal, o nosso objetivo é justamente conseguir atender o máximo desses critérios do MEC dentro do que é produção de conteúdo, para que não seja uma preocupação extra para a instituição de ensino. Que a instituição se preocupe naquilo que ela é expert em fazer. Né? Toda essa parte de tecnologia, de automatização, de inteligência artificial, de acessibilidade fica com a gente. Isso é incrível. Então, suspeita pra falar, eu sou muito suspeita, então eu não posso falar muito, mas eu queria parabenizar realmente, né, a Realize, porque eu acompanhei desde antes da Realize, eu acredito muito no potencial e eu sempre incentivo muito as universidades a investirem nas edtechs, porque a gente tem a possibilidade de ter uma agilidade, que tudo isso que vocês construírem em quantos anos, né? Muitas empresas tradicionais muitas vezes não conseguem. E como vocês estão ali no dia a dia com as instituições, e essa aproximação acho que é muito bacana, vocês conseguem captar realmente as necessidades e implementar com mais rapidez ali para atender as demandas. Eu diria que é praticamente impossível uma instituição de ensino conseguir dar conta de todos os desafios que ela tem internamente. É impossível, porque são diferentes nichos de soluções. E nós, startups, edtechs, nós estamos preparados e nós somos especializados naquele nicho em específico. E é o que você falou, a gente consegue trazer essa tecnologia muito rápido, essa inovação muito rápido. Então a gente se enxerga muito como braço direito da instituição de ensino nesse momento. Né? E não só a gente, mas que ela possa também abrir portas para as outras edtechs que complementam esse trabalho e assim a gente criar um grande ecossistema, né? Simplifica, forte para atender a educação hoje no Brasil, que enfrenta diversos desafios, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então, com certeza, estaremos juntas sempre, né? Muito obrigada, Isa, por essa conversa. A gente conversa sempre, né? Mas eu acho que esse aprofundamento é super importante para a gente divulgar também o trabalho da Realize. É com muito orgulho que a Realize está no ecossistema Simplifica. Então, vamos, Obrigada, Fê, continuamos pelo apoio juntos. de sempre, né?
Isa, e onde as pessoas podem seguir a Realize? Através do nosso Instagram, @realizepro, ou nosso site, realize.pro.br. Ah, e uma dica, no site da Realize tem muito conteúdo rico sobre o processo de produção de Exatamente. conteúdo, Fica a né? dica. Então fica a dica.